Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José. Hoje para um encontro no momento muito especial para a história contemporânea aqui do nosso país e também para a história da humanidade. Porque pessoas como eu e você podemos estar testemunhando algo que os analistas em geopolítica nunca pensaram que pudesse acontecer nesse momento. Ou seja, a derrocada veloz do Império dos Estados Unidos da América, do Império Norte-Americano. Isso porque, gente, os atos que Donald Trump está patrocinando todos os dias não podem ser caracterizados como atos de coragem, atos de destemor, atos de alguém que é um visionário, atos de alguém que está fazendo algo para melhorar a condição de vida do seu próprio povo. Não. São atos de desespero numa sociedade que está fraturada, está muito corroída por dentro e está sofrendo também de um processo de imbecilização coletiva de uma forma gigantesca para as pessoas que atuam e opinam politicamente nos Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil nós temos os filhotes dessa derrocada, que não estão usando mais bonezinhos vermelhos, né? Querendo que a América fique grande novamente, porque eles estão vendo que os norte-americanos estão pouco se lixando para esses bolsonaristas, para essa gente, porque eles são considerados sacos de lixo para essas pessoas. E não é por outra razão que países como a Argentina e o Brasil estão sofrendo sanções independentemente do seu governante que está à frente, porque eles zelam pelos interesses dos Estados Unidos e ponto final. Bom, aqui no Brasil, essa gente está passando uma situação desesperadora. Eles vivem jogando para todos os lados. É só você pegar os vídeos da extrema-direita. Ora, agora Alexandre de Moraes vai ser preso. Gente, o Dallagnol está com um vídeo com mais de 1.400.000 visualizações, falando essa mentira, que também é um ato de desespero dessa criatura. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre alguns pontos dessa história e também vou comentar com vocês a decisão do júri, que condenou a 20 anos de cadeia o Jorge Guaranho, o assassino de Marcelo Arruda, e também as repercussões que isso está causando. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você, antes de entrarmos nos nossos temas, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, como vocês sabem, eu estava acompanhando o julgamento do Jorge Guaranho. E ele terminou, às 2h pouco da tarde foi proferida a sentença e ele foi condenado a 20 anos de prisão. O que é importante no meio dessa história é que a família se deu por satisfeita com esse tipo de sanção prevista no ordenamento jurídico brasileiro. A pena poderia ser muito maior? Poderia, mas poderia também ter tido uma situação reversa aí, do corpo de jurados ter acolhido a tese absolutamente inaceitável de uma legítima defesa. Isso porque existiu e existe um componente político nesse tipo de julgamento, no caso especial. Por quê? Porque nós tivemos ali personagens que estavam ligados muito diretamente a tendências políticas, tendências ideológicas. E isso num júri onde a cidade, onde se realizou esse julgamento, votou maciçamente nas últimas eleições em partidos, em tendências ideológicas de direita e de extrema-direita, isso acaba contaminando a decisão do jurado. Ele acaba sempre carregando um pouco de tintas contra a figura da vítima, vejam só. É a única explicação que a gente pode encontrar para essa pena ter ficado em 20 anos, já que ela poderia ter ficado muito maior. Mas a esposa do Marcelo Arruda e a família, eles se deram por satisfeitos, eles acharam que a justiça foi feita. Ela deu uma entrevista para o UOL logo depois do júri e a gente leu o seguinte aqui na entrevista. A policial civil afirmou que a família de Marcelo venceu a guerra. Que alívio, vencemos essa guerra. Ele foi condenado e agora vai ter que cumprir pena de prisão e repensar muito o que ele fez. E o que destruiu, declarou em entrevista ao UOL, logo após o fim do júri. Gente, essa situação desse criminoso, desse assassino, ela não fica pacificada a partir de agora, não. Agora ele vai para uma penitenciária e o fato dele ser um policial penal, ele vai ter que ficar numa unidade muito protegida, porque se ele cair por alguma circunstância no meio dos presos comuns, ele vai sofrer aí situações que ele nunca imaginou na vida dele. E que isso sirva também de exemplo para essa sociedade que ficou brutalizada,
essas pessoas de extrema direita, que começaram a normalizar o discurso de ódio e que agora, através do inelegível, do criminoso mor da nação, estão agora conspirando contra as nossas instituições, fazendo com que o modelo que está caindo, está entrando numa derrocada muito grande, que isso aconteça aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos, gente, o Donald Trump está se portando como um imperador desesperado, fazendo atos ali que vai sofrer muitas consequências dentro do próprio país dele. E essa gente aqui está achando que esse é o modelo civilizatório mais adequado. Para vocês terem uma ideia, o Inelegível, ele publicou hoje uma coisa impensável. Ele pegou uma interpelação de um senador dos Estados Unidos da América que ele fez ao Procurador-Geral da República, o Sr. Paulo Gonet. Tá todo mundo chamando dessa gente aí, o Procurador-Geral da República, de banana, de trouxa, de omisso, de paspalho, de babaca. Por quê? Primeiro é ter a petulância de mandar uma correspondência para o Procurador-Geral da República cobrando providências dentro do nosso direito interno em relação a cidadãos brasileiros. Agora, o mais bizarro disso tudo é que o Bolsonaro é que está publicando isso, fortalecendo uma interpelação de um membro do parlamento norte-americano contra as instituições brasileiras. Então, senhor Paulo Gonet, essa pode ser a senha para o senhor sair logo dessa letargia e denunciar logo essa Orcrim com o seu chefe mor. Porque o senhor está sendo chamado de palhaço. Me desculpem que está usando essa expressão, mas é isso. E eu acho que ele pode fazer essa leitura também. Nós vamos ver se ele está entendendo que estão chamando ele de palhaço, de omisso, de bobalhão, se ele responder ou se ele não responder ao senador norte-americano. Porque ele não tem que responder ao senador norte-americano. Ele tem que dar uma banana para o cidadão norte-americano, o senador, e condenar não, pedir a condenação em denúncias contra essas Orcrins todas que estiveram à frente do nosso país. Gente, gente totalmente sem noção. A carta que o Inelegível republicou, e o bolsonarismo todo está republicando, né? Todo mundo achando, olha, agora Alexandre de Moraes vai ser preso. Gente, o vídeo do Deltan Dallagnol contando essa mentira que Alexandre de Moraes será preso ou poderia ser preso, que o governo Lula avisou o Alexandre de Moraes, já tem mais de 1.400.000 visualizações. Vejam quantas pessoas ficam intoxicadas por esse tipo de crime ideológico, essa distorção intelectual que uma pessoa como o Deltan Dallagnol fica espalhando para a extrema-direita toda. A carta do senador que o Bolsonaro publicou diz o seguinte: enviei uma carta endereçada ao Procurador-Geral da República Federativa do Brasil, Dr. Paulo Gonet Branco. As notícias vindas do Brasil são preocupantes, especialmente relatos de advogados e jornalistas sobre violações de direitos garantidos por tratados internacionais. Só que o seguinte, qual o Tratado Internacional de Direitos Humanos que os Estados Unidos assinaram? Então o senador de extrema-direita, de um país que não assina Tratado de Direitos Humanos nenhum, está achando que pode cobrar o Procurador-Geral da República por infrações de direitos internacionais. Por acaso, os Estados Unidos assinou o Tratado de San José da Costa Rica, que é um tratado de direitos humanos? Não. Então está cobrando o quê? Está pensando que todo mundo é palhaço, né? Enfim. Destaquei as denúncias apresentadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, e a visita ao Brasil da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, da Comissão de Direitos Humanos, para analisar a situação da liberdade de expressão e direitos humanos no Brasil. Olha só, esse país, o senhor Donald Trump, ele está querendo fazer uma limpeza étnica, ele está querendo acabar com direitos humanos de uma nação inteira, removendo uma nação inteira, que foi bombardeada, foi humilhada, foi fuzilada, foi exterminada, e eles acham que têm direitos a fazer reparos internos em como as nossas instituições lidam com as questões de direitos humanos. E aí ele dá uma lição no Paulo Gonet. O Ministério Público Federal possui como missão institucional defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis, conforme é previsto na Constituição Brasileira e na Lei Complementar 75/93. Então o senador norte-americano está dando lições para o senhor Paulo Gonet sobre a nossa Constituição, a missão institucional do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Completa aqui o senador.
Solicitei esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público Federal, PGR, para combater as ilegalidades noticiadas na imprensa brasileira e internacional, diante da possibilidade de sanções americanas com o projeto de lei No Censor on Our Shores Act. Gente, tá ameaçando aqui de fazer sanções aqui, ou pelo menos apresentar sanções. Agora vocês vejam, o Bolsonaro está se comportando como um traidor, confesso, ele que já disse que se tivesse na presidência da República, ele daria um território brasileiro para colocar uma base norte-americana aqui dentro, uma base que nós não poderíamos fazer absolutamente nada, estaríamos sujeitos ali ao que eles quisessem fazer conosco, com os nossos concidadãos, enfim. E disse que ia tirar o Brasil dos BRICS, ia sair de todos os órgãos internacionais para fazer uma bajulação explícita a Donald Trump. E agora está vindo com esse tipo de situação. O filho dele não para no Brasil, é o tempo todo excursionando para os Estados Unidos, tudo isso para atuar contra as nossas instituições. E por isso que a gente tem que ficar com muita raiva, né? Eu não queria usar essa expressão, mas é o que a gente acaba sentindo, a gente fica muito indignado com essa lerdeza do Procurador-Geral da República, porque quanto mais ele demora, mais essa gente vai se sentindo com a condição de contaminar e de corroer as instituições democráticas aqui no nosso país. Bom, eu não sei se a Procuradoria-Geral da República tem alguma assessoria de imprensa, porque eu já mandei para eles lá alguns pedidos para entrevistar o senhor Paulo Gonet. Eles não respondem. Provavelmente eles também não monitoram as redes sociais. Mas fica a situação aí. O que será que o senhor Paulo Gonet vai fazer? A gente tem que ficar atento e estar cobrando. Nós, como cidadãos brasileiros, podemos cobrar. Agora, alienígenas não podem fazer isso, não. Sobretudo, coonestados por um criminoso que vai parar na cadeia, junto com muitas criaturas dessa Orcrim. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Amanhã a gente volta, que tem sempre coisas muito interessantes para a gente conversar. Tchau!